hoje eu quero trazer uma palavra sobre missão e evangelismo para você. E o texto base a qual eu quero que você abra aí, acompanhe conosco, é Romanos 10, 14, 15. Romanos 10, 14 e 15. Diz assim: como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houve quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos pés daqueles que anunciam as boas novas. Pai, em nome de Jesus, eu coloco essa palavra diante de Ti, que o Senhor venha me usar aqui como um vaso, Pai, que eu possa derramar daquilo que o Senhor trouxe para a igreja, que cada um que está com o coração fechado, eu peço desde já que eles possam abrir o seu coração, para que a palavra venha como uma flecha, Pai, e que ela venha ter resultados, 30, 60 e 100 por um. Nós sabemos que o Senhor quer comunicar hoje algo para nós, relacionado ao evangelismo, relacionado a missões. Então, Pai, gere em nós um coração, Pai, um coração para a Tua obra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, meus amados. Como eu falei, hoje nós vamos falar sobre missões e evangelismo. São dois pilares do evangelho que nós esquecemos, ou nós deixamos de lado. E é muito necessário para a igreja do Senhor, porque foi uma comissão dada para mim e para você. Isso não é algo simplesmente para o pastor, para a liderança, mas é algo que foi entregue para todo aquele que nele crê, todo aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus. Ele foi comissionado a pregar o evangelho e anunciar as boas novas. Está certo que sempre nós temos pregado isso, porque eu creio, o chamado a qual Deus colocou no meu coração é de uma igreja viva, uma igreja que realmente faz a diferença, uma igreja que vai ser relevante, indiferentemente do tamanho dela, ela tem que ser relevante para a sociedade. Nós precisamos pregar, nós precisamos amar. Mas hoje eu queria trazer isso para vocês. Eu queria primeiramente, você deve estar pensando, mas o que é missão? O que é evangelismo? Eu quero trazer um pano de fundo, dizendo o que é a diferença entre missões e evangelismo, porque é algo que parece ser meio que parecido. O missionário ele vai lá e prega o evangelho, mas o evangelista também ele vai para pregar. Mas eu queria dizer aqui para vocês, missões envolve pregar o evangelho e plantar igrejas. Quem está em missões geralmente é enviado para outro lugar, ou seja, outra cidade, outro país, com o objetivo de estabelecer a presença do evangelho, formar discípulos e abrir igrejas. A missão inclui, além da pregação, todo o processo de acampamento, discipulado, estruturação de uma comunidade cristã. Então nós vemos que o primeiro diferencial de um missionário, essa palavra missionário, ela não está na Bíblia literalmente, ela vem de missio, do latim ali, que eles introduziram como enviado. Mas a missão, depois a igreja primitiva vem trazendo essa palavra missionário, que ela é muito pertinente, que é para a pessoa ir lá. Alguns usam o apóstolo, o apostolado, mas o missionário ele é enviado pelo pastor, pela igreja local, a pregar o evangelho, sim, a falar dos princípios elementares da fé. Só que ele, diferentemente só do evangelista, que nós vamos ver logo abaixo, ele vai com o intuito de realmente conhecer aquela cultura. Ele sai daquele local daqui, de repente às vezes ele vai lá para o, que seja Ceará, Amazônia, e tem uma cultura diferente ali. Deus abençoe, obrigado. Pregador sem aguinha não dá. Então ele tem essa diferença, ele vai com a intenção sim de pregar o evangelho, mas de conhecer aquela cultura, de estabelecer o reino do Senhor ali, e abrir uma igreja, e expandir o reino do Senhor.
O evangelismo, ele já foca em anunciar as boas novas de Jesus Cristo. Ou seja, o evangelismo é aquilo que você vai falar de Jesus para quem for. Sabe quando você está realmente apaixonado no primeiro amor, que você fala de Jesus aos quatro cantos? É isso. Você ser um evangelista é você não reter aquilo que foi derramado sobre a tua vida. Então ele foca apenas em anunciar as boas novas de Jesus Cristo. Ele não está se importando com que, eu vou fazer um evangelismo na praça, que nem eu estava cortando o cabelo de um irmão de uma outra igreja. É uma igreja que veio do segmento da Deus é Amor, mas não é Deus é Amor. Ele falou, cara, nós temos que voltar àquele projeto, a gente lembrando de um projeto antigo que nós tínhamos, é aquele de você pregar nas praças. Até o Henrique tinha um projeto bem legal aqui em São José, que chama Fascinação, ele era um da liderança. Mas nós vemos que esses projetos às vezes começam, e a igreja veio o quê? Abafa e para. Não, tem que levar tudo pelo cana. Mas não é assim. O evangelista, ele quer pregar e falar do amor de Deus. Ele quer realmente, irmão, vai para uma igreja mais próximo da Bíblia, porque você tem que levar o cara para uma igreja mais próxima da casa dele. Mas vai que perto da casa dele tem uma seita ali. Então por isso você ensina ele para uma igreja mais próxima da Bíblia. Então o evangelista, ele tem essa missão de pregar o evangelho, anunciar as boas novas de Jesus, falando, não, Jesus salva. Sabe aquela pessoa que está derrubada, aquela pessoa que está numa situação de droga, aquela pessoa que às vezes é um alcoólatra, que não tem solução segundo o padrão? O evangelista, ele vem e fala do amor de Jesus. Ele não vai falar, cara, vamos lá para a minha igreja, às vezes a tua igreja é lá do outro lado da cidade. Não, ele quer realmente somar para o reino, sabe? Ele quer pregar aquele evangelho do reino que Jesus fala, e esse evangelho seria pregado em todas as nações, e aí viria o fim. Ele entende isso. A pessoa que tem esse chamado evangelístico, ele não traz para ele não fala, não, tem que ser a minha igreja. Está certo que até um missionário tinha que ser assim, aquele que está com o coração puro e pleno, mas o principal é isso do evangelista. Evangelizar é compartilhar o evangelho em qualquer lugar, na sua casa, no trabalho, na rua ou em viagens. O objetivo é levar as pessoas a conhecerem a Jesus, sem necessariamente ter o foco de plantar uma igreja ou estruturar um ministério. Como eu já tinha falado, não é o foco, você vou estruturar aqui, vai virar uma igreja. Você não vai com aquele intuito de, já vou fazer isso aqui de caso pensar. Não, essa é a grande diferença. O missionário, ele já vai com esse foco. Ele falou, vamos estabelecer o reino lá naquele povo hindu. Eles precisam do evangelho de Deus, eles não conhecem, eles adoram outros deuses, e eles precisam reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Eles precisam reconhecer o amor de Cristo. E só que ele vai o quê? Ele vai levar bases. Ele vai falar, não, o culto tem que ser assim, vai iniciar, tem que ter um louvor, tem que ter a parte da oferta. E é legal, não sei se vocês já viram a parte da oferta dos africanos, a Moçambique, a maioria dos africanos na África lá, na parte da oferta, chega a demorar uns 20, 30 minutos às vezes. Eles vêm dançando e dançam e se alegram e jogam as moedas. Às vezes uns ficam até, põe uma moeda, depois fica dançando, põe mais um pouco. Ele vai, sabe, se ele tem, sei lá, 10 reais, ele troca tudo em moeda só para aquele momento, porque ele não quer chegar a Deus de mãos vazias. Ele entendeu isso, ele sabe da miséria que ele vive, e mesmo assim ele quer entregar tudo que ele tem para Deus, sabe? Ele quer reconhecer Ele como Senhor. Então o missionário, ele precisa entender a cultura do local. Imagine que você chega num local que a cultura é totalmente diferente, eles comem com a mão, e você chega todo metidinho ali com garfo e faca. Não pode, você vai ter que comer com a mão junto com eles. Eu não sei se você sabe, na época de Jesus, quando ele fala, pegou o pão, partiu, agradeceu e deu aos seus discípulos. Eles pegavam um pãozão grande, partiram, ia passando de mão em mão. E até por isso que nós vemos os próprios fariseus falando, ele não lavou a mão para comer. Então ele estava se preocupando com aquilo. Eles mais ou menos faziam isso aqui, lavavam as mãos, porque eles partilhavam o pão assim. Então nós precisamos entender a cultura do local, e até para a gente ler a palavra de Deus, nós temos que ler como um missionário. Por quê? Porque você tem que entender a cultura, senão você vai falar heresia. Às vezes você vai falar, trouxe uma revelação aqui, e às vezes você nem trouxe revelação coisa alguma. O que você foi? Você foi, olhou ali, mas
Eita, o que está falando aqui? Não, você tem que saber para quem ele está falando, qual que era a cultura. Se você for ver o apóstolo Paulo, você lê sem entender a cultura, ou o tempo, a época, você vai falar, esse cara é machista. Eu não sei se você leu, mas eu quero te recordar, ou se você não leu, talvez seja a primeira vez. Ele chega e fala assim, a mulher, enquanto o marido estiver falando, ela que se cale, ela tem que ficar calada, que aprenda ouvindo. Tipo, ele fala umas coisas assim, depois você fala, cara, esse cara é machista e tal, mas você vai ver o contexto da época, para que mulheres ele estava falando. Quando ele fala do véu também, tem igreja que usa o véu até hoje, não entendendo que era um contexto de época, o que estava acontecendo, sabe? Então o missionário ele tem esse princípio de ir entendendo e buscando foco. Só que agora eu queria que vocês pensassem comigo assim: como as pessoas vão crer em Jesus se nunca ouviram falar dele? Como vão saber que ele veio para salvar se ninguém contar isso para elas? É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos 10. Se alguém que pregue, não há como ouvir fé. Se não tem alguém que pregue, não há como ter fé nas pessoas. Esse versículo que eu iniciei aqui, como que alguém vai pregar se também não é enviado? Ele, olha que lindo, agora com esse entendimento, com essa base, pano de fundo, eu quero ler de novo, para você ter um entendimento mais completo. Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Como que eles vão invocar o nome de Deus? A Bíblia diz, todo aquele que invocar, Pai, em nome de Jesus, vem, cura minha ferida, eu estou com o coração ansioso, eu não consigo parar de pensar nessa situação, e Deus vai vir, Jesus vai vir, vai curar teu coração. Como eles vão invocar o nome de quem eles não conhecem? Precisa de mim e de vocês para falar do amor dele, sabe? E aqui eu já venho puxando a orelha, tua e minha também, porque nós precisamos ter esse amor, sabe? Nós precisamos ter essa urgência dessa pregação da palavra de Deus para as pessoas, sabe? A ponto de nós falar, irmão, não tem como, está todo mundo, imagina a igreja toda lotada, pessoas sentadas, pessoas ali, como não tem como ouvir do lado de fora, pessoas ali ouvindo de fora, que ele não coloca umas caixas aqui para fora. É isso que a gente tem que querer passar para outras pessoas, porque se as pessoas tiverem esse entendimento, elas vão querer ouvir, elas vão querer direto da fonte. Porque pessoas estão lá fora com crise de ansiedade, depressão, e até que eu já trago um spoiler do mês que vem. Como que é o tema, amor, mesmo? Vencendo as batalhas da mente, lembrei. Nós vamos fazer um mês inteiro sobre isso, que nós vemos que a igreja está doente, não só o mundo, eu ia falar o mundo está doente, mas a igreja também está doente emocionalmente. A igreja não consegue avançar às vezes, porque essas prisões da mente nos paralisam. E no mês que vem nós vamos fazer umas pregações baseadas nisso. Já vou falar do primeiro preletor aqui, alguns já conhecem, o pastor Eli, né? Ele era da Eucana, agora ele está na PIB, ele vai vir, vai trazer umas mensagens, então ele é pastor e psicólogo. Ele vai trazer umas mensagens direto para o teu coração, e eu quero que você realmente seja um evangelista, e essa mensagem aqui vem realmente de encontro, para que você fale, cara, eu vou falar para outras pessoas, eu conheço uma pessoa que está sofrendo com isso, que ela está paralisada, ou até você está, mas traga outras pessoas para ouvir isso, para que ela possa ser destravada na sua mente, e possa viver esse evangelho pleno, sabe? Uma palavra linda de Jesus é, a paz que eu vos dou, o mundo não pode dar. Sabe, não tem como você ter a paz de Cristo sem ser por Ele. E essas pessoas precisam dessa paz, elas precisam desse amor. Só que eu e você não temos pregado o Evangelho, nós não temos se compadecido com elas, nós temos vivido tão bem, sabe? Nós vamos para o nosso serviço, nós comemos a nossa comida, por mais que seja arroz ou feijão, não teve, hoje foi ovo, não importa, mas você está ali, tem pessoas que estão com tudo. Tem de tudo, anda de carrão. Sabe aquela pessoa que às vezes você inveja, digamos assim, ou você almeja viver igual ela? Às vezes ela está numa depressão tão triste, que a única coisa que ela tem é o dinheiro, a única coisa que ela tem são aqueles bens, e ela precisa que alguém vá lá e anuncie, para que ela possa invocar o nome de Deus. E ela continua assim, como crerão naquele a quem não ouviram falar? Nós precisamos falar desse amor. E como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos pregar.
E como pregarão se não forem enviados? E aqui vem a nossa parte, nós enviar. Esse culto é um culto de envio, é um culto onde no final nós vamos orar e vamos declarar o amor de Deus. O Espírito Santo de Deus já está em você. Talvez se você não crê em Jesus, hoje você vai reconhecer Ele como Senhor e Salvador. O Espírito Santo vai morar dentro de você e você vai sair daqui anunciando o poder de Deus. Sabe, não tem limitação, é um Espírito sem limitação. Sabe, você vai pregar e as coisas vão acontecer. Só precisa você crer no nome dEle para que as coisas aconteçam. E Ele diz assim: quão belos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Sabe que lindo isso, Ele dizendo que é lindo os pés daqueles que anunciam o Evangelho, que saem proclamando o Evangelho de Jesus. E eu queria trazer aqui um primeiro ponto aqui, a beleza de anunciar o Evangelho. Olha o que diz lá em Isaías 52:7, e que é essa declaração de Paulo aqui, vem de Isaías. Paulo, ele era um letrado ali, era um grande inteligente, um grande doutor ali, e ele escreveu 13 cartas, então ele era entendido do que ele estava falando. É como Jesus, ele sempre estava apontando lá, trazendo coisas do Antigo Testamento e apontando para o fim, trazendo uma aplicação para a vida das pessoas. O Evangelho é isso, é você trazer a lei, ou seja, a palavra de Deus. Hoje nós já estamos na graça, mas ali naquele tempo eles traziam a lei para eles terem um entendimento do que ele estava falando. Ele apontava para um alvo e ele trazia aplicação diária para a vida das pessoas, e é isso, esse é o propósito. E ele diz: quão belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz e trazem boas notícias, que proclamam salvação e que dizem: ó Sião, o Deus reina. A Bíblia diz que os pés daqueles que anunciam o Evangelho são formosos. Pois você já parou para pensar nisso? Os pés podem estar sujos, cansados, com bolhas, mas aos olhos de Deus eles são belos. Por que será? Porque eles carregam a mensagem de vida eterna, de salvação. Sabe, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Realmente um pé ali, e na época ainda eles usavam sandálias. Sai andar aí normal, ou fica o dia inteiro, vai num parque de sandália ou de chinelo para você ver. O teu pé no final do dia está preto, está tudo sujo, e às vezes você tira ali ainda porque deve estar apertando. Talvez o pé deles tinha bolhas, realmente, como falou. Mas por que mesmo assim Deus fala que é lindo os pés deles? Porque realmente eles carregam a mensagem da cruz, a mensagem de salvação, a mensagem que traz salvação para que todo aquele que nele crê. Então nós precisamos falar: Pai, abençoa meus pés, me leva. Sabe, tudo aquilo, a palavra também diz, tudo aquilo que você colocar a mão seria abençoado. Aonde você coloca a planta dos seus pés, você ia tomar por herança. E nós precisamos chegar e crer: ó, eu coloquei o pé nesse lugar, a paz esteja nessa casa. Igual nós temos no nosso PG, até naquele negocinho que eu coloquei lá, um memorialzinho que eu dei para os líderes de PG, ali, os anfitriões. Sabe, eles declaram: a paz esteja nessa casa. Quando você entrar numa casa, se ela não for crente, a Bíblia diz que mesmo você falando ali: a paz esteja nessa casa, a tua paz, a paz que excede todo entendimento que Cristo deu para você, vai entrar naquela casa, e aquela casa vai ser transformada. Se aquela pessoa não aceitar a paz: eu não quero Cristo, não precisa vir falar do Evangelho, diz que a paz volta para você. E sabe o que fica contra ele em memória? É a poeira dos vossos pés. Então a poeira vai ficar ali como um testemunho. Ei, quando chegar no grande dia, alguém pregou para você. O Fabrício veio aí na frente da tua casa, junto com o Daniel ali, eles estavam em dois pregando o Evangelho, e você não quis. Sabe, a poeira vai ser contra ele, mas você está fazendo a tua parte. Que nem eu falei na última pregação, você faz a tua parte e o Espírito Santo faz a dela. Não queira ser o Espírito Santo em convencer. Você não precisa convencer ninguém, que quem faz a parte de convencer é o Espírito Santo de Deus. Você só precisa pregar com amor, com fervor, falar daquilo que aconteceu na tua vida. Sabe, mas eu tenho medo. Não, o pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Então fale, pregue a tempo e fora de tempo, que as coisas vão acontecer, seja na tua escola, seja na faculdade, seja onde for. Mas hoje, meus irmãos, precisamos perguntar:
Será que os nossos pés têm sido formosos aos olhos de Deus? Será que temos carregado essa mensagem de esperança e vida eterna? Ou temos ficado parados? Sabe, nós temos que se perguntar isso, Pai, será que meus pés são bonitos que nem meus tênis aqui? A gente compra um tênisinho bonito, tá ali, com um Nikezinho, Rosé Gold. E aí? Eu tô aqui com o tênisinho branco e tal. Beleza, e aí? Mas será que ele é tão bonito quanto aquilo que Deus fala? Meus pés estão fazendo diferença? Eu estou realmente pregando o Evangelho? Eu chego no lugar, eu só fico ali na rodinha dos encarnecedores, que a Bíblia diz. Eu estou ali só fazendo piada junto com a galera. Eu não consigo falar nada, a não ser em dinheiro, em ficar rico, em prosperidade. Sabe, Deus vai te dar a oportunidade para você falar. Eu já trago um testemunho aqui. Ontem eu fiquei um pouquinho a mais lá no salão, até queria vir antes e tal, mas daí não consegui. E daí fiquei conversando com um amigo meu, né? Depois já tinha acabado um corte pro lado de fora da casa ali. Eu estou atendendo no salão da minha mãe e estão fazendo asfalto ali na frente. E daí eu ali, tranquilo, de repente chega um vizinho, bem louco, o carro meio, sabe, já virou assim, o carro morrendo, meio assim, de repente virou e blum, no portão, entrou com tudo no portão, o cara da esquina assim, daí nós só olhamos assim. O cara não saiu do carro, de repente a mulher dele saiu assim no portão olhando, eu já falei, já sei, né? De repente ele sai tudo bêbado assim, tá, e não sei o que. Sabe o que eu fui lá e fiz? Ajudei o cara não conseguia nem se levantar, fui lá, ajudei a colocar o portão, eu e meu amigo colocamos um portão, primeiro esse cara meio que dando uma discutidinha ali, básica, o cara bêbado e tal. Fui lá, ajudei a colocar o portão, falei para ele o que tinha acontecido, que quebrou o trilho ali e tal, mas consegui colocar o portão no lugar e tal. E daí depois ainda ficou um tempo, ele ficou me olhando assim e tal. Você pode colocar o carro para mim lá também, que estou com medo de quebrar a casa, porque senão ele ia entrar com tudo tempo dentro da casa. Falei, não, tranquilo. Da hora que eu entrei no carro, meus pés foram com tudo para trás. O banco do carro dele estava sem, sei lá o que assim. Então não tinha, foi com tudo o banco para trás, assim, até não consegui levar o carro para lá, foi difícil. Mas o que eu estou querendo dizer? Nós temos que pregar o Evangelho. Ali, eu quero dizer assim, eu preguei ou não? Eu preguei sem falar do Evangelho, porque nós temos que ter isso. Você pode pregar sem falar palavras também. Eu creio que um dia ele vai dar abertura, tanto que ele falou, você corta o cabelo ali, eu vou lá cortar com você. Eu já falei, opa, a semente foi posta. Então eu fui lá, fiz uma boa ação e tal, porque nós temos que ter esse entendimento. Tem pessoas que você não vai precisar pregar, mas as tuas atitudes, opa, todo mundo está fazendo piadinha, você não vai fazer. Não que você vai ser um bobão ou uma pessoa totalmente, mas você, quando der a oportunidade, você vai fazer o bem. E que nem quando ele for vir cortar o cabelo, essa mensagem tem que queimar em mim. Eu não posso deixar que até um dos meus parentes que mora do lado chegar e falar, o que aconteceu ali brincando, dando risada, nós vimos nas câmeras, que eles têm as câmeras, e estavam rindo e tal, legal, beleza. Mas eu como cristão tenho que falar, não cara, Jesus está ali dentro, aquele ali é um cristão, só que não foi ativado ainda no Espírito. Eu acredito muito disso. Pode ser, a pessoa achar que é um alcoólatra, que é um bêbado, que é um drogado, que não tem mais chance, que é o que todo mundo pensa. Mas eu como um grande evangelista, como um grande pregador do Evangelho, eu tenho que falar, não, eu vou falar do amor de Deus para ele. E sabe, aos pouquinhos ele vai indo e vai ser transformado. Eu também tenho o testemunho de um tio meu que ele era alcoólatra, a ponto assim de você chegar em casa e ele estava incorporado ali com o Zé Pilintra. Sabe, às vezes eu estava orando lá em casa, ele vinha endemoniado e falava, não adianta você ficar orando aí de madrugada, eu que sou dono disso aqui, eu estou aqui muito antes de você. Falava uns negócios cabulosos. Tipo, ele estava querendo dizer o quê? Ele manifestado falando isso, mas a minha guerra não é contra carne nem sangue. Nós, quando não tinha entendimento, já demos usar uns cacete nele, de amarrar ele, bater, chamar a polícia, quebrar a perna, coisa de louco, e até o filho dele bater nele. Mas depois que eu aceitei Jesus, entendi, falei, opa, minha missão tem que ser outra. A primeira vez que teve um projeto na outra igreja, chamava Casa de Paz, e isso eu quero fazer com nós aqui, qualquer hora. Fazia mais ou menos assim um culto de envio, enviava pessoas para ir pregar na casa, mas não como um PG, algo fixo que tem direto. Você escolhia uma família e você ia levar uma mensagem, acho que era 5 semanas.
e daí o pastor dava uma mensagem ali, e você ia para a pessoa realmente aceitar Jesus, para que a paz de Jesus fosse nessa casa. E essa casa do meu tio foi uma das casas que eu escolhi. E daí nós fomos, era enviado de 2 em 2 ali e tal. Falei, cara, lá no meu tio nós temos que... A primeira vez fomos normal, mito. A primeira vez nós fomos lá, começamos a trazer a mensagem e ele bêbado lá. Não via nada, eu que sou Deus e não sei o que, aquela coisa de bêbado, endemoniado e tal. E beleza. Daí tal, rolou a primeira vez, tipo, não conseguia falar direito, uma coisa que era para ser meia hora, virou 3 horas, beleza. Daí na próxima vez o Espírito Santo testificou, falou, nós temos que ir em jejum, porque tem casta de demônios, a Bíblia diz, que só sai com jejum e oração. Então eu tive aquele entendimento e falei, vamos jejuar. Jejuamos e fomos lá. Beleza, os pés começaram a parte deles, daí tipo, tinha ido mais um primo meu. E daí começaram a falar ali, e de repente a mesma coisa, ele não entendia. Daí o Espírito Santo falou para mim, fala para eles parar de falar e ore por ele. No meio do nada eu falei, pesado, para de falar. Eu levantei assim, mas Deus se apoderou ali de mim mesmo, que nem diz, o Espírito Santo se apoderou de Saul, o Espírito Santo se apoderou, nós via no Antigo Testamento acontecer isso, e realmente eu senti que aquilo aconteceu comigo, que me deu aquela... Falei, parem de orar. Eu cheguei e já meti a mão na cabeça deles, em nome de Jesus, e comecei a orar assim. Deus começou a revelar alguns demônios, e ele deu um grito assim, e caiu assim, chorando assim, e o cara voltou são. E daí nós conseguimos pregar o Evangelho e falar da mensagem, e ele foi indo, parou de beber, e reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Foi curado também. Falar a verdade, ele recebeu uma cura uma vez na igreja, eu acho que do R.R. Soares, e ele levava aquilo com ele, mas ele só recebeu a cura, e talvez ele foi como aquele leproso. Lembra que nós pegamos 10 leprosos, que um só voltou a agradecer? Talvez ele foi um desses 9 que não voltou a agradecer, ele recebeu, mas a semente estava gravada. E ele foi lá e cria no milagre dele, que depois ele ficou sabendo de um câncer na garganta, porque fumava bastante e tal, e acabou que ele morreu. Mas os últimos anos da vida dele, ele estava com Jesus, ele estava tranquilo, as pessoas não reconheciam ele, sabe, por causa de uma semente do Evangelho, que você não desistir de uma pessoa, sabe, um grande evangelista, um grande pregador do Evangelho, ele não pode desistir de ninguém. Ele tem que realmente falar, não, eu vou fazer a diferença, eu vou orar por essa pessoa e as coisas vão acontecer. E algo que eu coloquei aqui também, muitos de nós achamos que evangelizar é responsabilidade dos pastores ou missionários, mas a Bíblia é clara, que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, e nós temos que cumprir esse papel. E olha que legal essa frase aqui, que eu gosto muito dessa frase, mas é uma frase muito de confronto. Se o seu vizinho não sabe que você é crente, provavelmente você não seja. Sabe, se o teu vizinho lá não sabe que você é crente, provavelmente você não seja crente. Sabe, isso me confronta. Isso desde a primeira vez que eu vi isso aqui, eu acho que no SDA, numa conferência que tem, eu falei, cara, é verdade. Muitas pessoas querem ir, ei pastor, me envia, eu quero ir lá para a Ásia pregar, eu quero ser perseguido, eu quero não sei o quê. Mas o cara tem capacidade de falar para o vizinho dele alguma coisa, ou ajudar o vizinho dele no portão lá que caiu. Ele só fica tirando sarreio, esse cara é um bêbado, esse daí não presta, esse bate na mulher, esse daí Deus o livre. Sabe, essa mulher aí é uma piriguete, que ele diz, é isso, é aquilo, sabe, não tem coragem de falar do amor de Deus para as pessoas que estão do seu lado, próximo. Como que elas vão ir ser enviadas? Sabe, isso nos confronta, e eu entro nisso também. Eu quero que todos esses vizinhos aqui realmente saibam do amor de Deus. Nós fizemos os panfletinhos ali, e agora já vou aproveitar aqui, que nós queremos fazer um evento para isso. Nós íamos fazer só o povo, tem um povo aqui que é do evangelismo, que está ali no evangelismo, mas não, Deus falou, não é para eles, é para toda a igreja. Combina um sábado, um domingo, um dia que todo mundo pode, e vamos sair e falar para a vizinhança do amor de Jesus. Sabe, eu queria entregar isso aqui, nós somos da igreja aqui do lado, eu queria desejar que a paz de Jesus esteja na tua casa. Sabe, algo simples. Se a pessoa der abertura, e o Espírito Santo que vai fazer, quem convence é Ele. Quero dizer que Jesus vai fazer. Você tem alguma oração específica?
Quando você faz isso, e eu criei, porque eu era líder do evangelismo por um bom tempo, pastor do evangelismo, no caso, eu fui lá e criei um método de você evangelizar. E sabe como que eu criei isso? Porque eu um dia lá na minha mãe também, chegou uma mulher, nós somos da igreja Deus Mãe. Eu falei, que heresia, né? Que seita. Deus Mãe, uma japonesa querendo pregar. Minha tia falou, eu não tenho tempo, eu não quero. Eu saí correndo, né, mãe? Eu quero ouvir. O Espírito Santo vai lá e ouve. Eu queria ouvir como eles pregavam. E de repente a mulher falando, trazia a Bíblia e eu nada, só deixando ela falar, ouvindo e tal. E de repente o Espírito Santo falou, agora fala. Eu comecei a falar de algumas verdades, sabe, para ela, mas eu não queria converter ela e tal. Sabe o que Deus me fez ali? Ver que eles pregando uma mentira falavam como se fosse verdade. E nós que temos uma verdade, que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, às vezes falamos como se fosse mentira. Nós não conseguimos crer. Então nós precisamos tomar posse disso, chegar e falar, cara, Jesus pode transformar a tua história. E nós vamos fazer isso como igreja. E a pessoa vai dar, pior que eu preciso. Eu tenho uma oração específica. Quando você faz essa pergunta para a pessoa, ela vai te dar uma brecha, falando mais ou menos a situação que ela está passando. Se ela chega e fala um monte de coisa financeira, talvez o Deus dela é o dinheiro. Só que você não vai chegar e já falar, irmã, você está assim, o teu Deus é o dinheiro, é mamão. Não, você vai trazer com sabedoria aquilo que ela precisa. Se ela fala, não, meu marido está aqui na cachaça, é um vagabundo, é isso, eu não sei o que. Não, é porque ele não conhece Jesus. O pastor lá contou uma história do tio dele, que foi transformado, ninguém dava nada para o cara. Ou você vai ter um testemunho, sabe? Então é isso. O evangelho é você falar das boas novas, daquilo que Cristo já fez e daquilo que Ele está fazendo na vida nossa. Porque Ele fez ali, fica vago para algumas pessoas, até essas pessoas agnósticas, elas, beleza, atravessou o Mar Vermelho, fez multiplicação dos pães, e aí? Não, cara, mas Ele fez na minha vida, irmão. Eu era isso, eu era aquilo, e agora, olha quem eu sou. Deus transformou minha vida. E eu não estou falando de riqueza, irmão, porque eu não sou rico. Nem você fala, se você for rico, você fala que é rico. Mas a maior riqueza, eu estar com a minha esposa, com meus filhos no final de semana, eu poder sentar com a minha mãe, tomar um café, eu ir para uma praia quando eu posso, eu estar em comunhão com meus irmãos, eu ajudar o próximo. É isso que é qualidade de vida para mim, sabe? E ali o evangelho vai ser tocado na vida dessas pessoas. Então nós precisamos entender que todos nós somos parte do corpo de Cristo. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 12, eu vou falar o verso 12 e o 14, que diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um só Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Aqui ele está falando de dons, e daí ele fala que há um só Espírito, o Espírito Santo de Deus para todos nós. E Ele deu um dom para cada um de vocês. Cada um de vocês é uma parte do corpo de Cristo. É o que eu tenho falado direto. Como que eu estou sendo aqui hoje a boca, digamos assim? Mas como que a boca ia estar aqui sozinha, sem o resto do corpo? Então precisa que o corpo esteja em eixo, andando completamente, não pode ser manco. Então nós precisamos entender que isso é para todos nós. Porque eu vou chegar e vou tocar uma pessoa naquilo que Deus me tocou, ou nas experiências que eu tive. Mas você vai ser tocado, vai tocar pessoas naquilo que Deus tocou na tua vida e na tua família. E nós precisamos fazer isso. Paulo lhe ensina que todos nós fazemos parte desse corpo de Cristo, e que cada parte é importante. Ninguém pode ficar pensando, não, eu faço menos porque eu fico ali no estacionamento, porque eu fiz só isso aqui, porque eu distribuí o panfletinho. Não, todos são importantes. A missão é pregar o Evangelho, e não é responsabilidade apenas de uma parte. Não é só do pastor ou do missionário. Nós precisamos entender isso. Agora eu coloquei aqui uma ilustração em cima de pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra.
que é a grande comissão, quando Jesus fala que o Espírito viria sobre eles, que está lá em Atos 1:8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Aqui Jesus nos dá uma estratégia de evangelismo. Reparem nisso aqui, quando ele fala sobre Jerusalém, ele está falando sobre nossos vizinhos. Então aqui ele dá uma estratégia. Ele fala: vocês vão pregar em Jerusalém, onde eles moravam. Ele fala: ei, preguem para os vizinhos, preguem para as pessoas que estão do seu lado, o seu parente, sabe? Talvez aquela pessoa vai falar que você é um bitolado, que você virou um fanático. Então só pregue com atitudes. Aquilo que ele via você fazer na época que você estava sem Cristo, você não faz mais, então automaticamente você vai estar pregando. Então essa é a estratégia de Jesus. Quando ele falou Judéia, é a nossa cidade, é a nossa região. Então ele estava falando, pode ver, ele foi ampliando: Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então você vai pregar na tua região, que é a Judéia. Opa, vamos pregar, agora nós vamos já pregar na região, vamos lá no centro, vamos em tal lugar. Você vai estar pregando o Evangelho por toda a região. Quando ele fala de Samaria, ele fala para outras culturas, outras pessoas. Você até, eu fui e viajei lá, que nem eu falei, o Amazonas, eu fui para outro lugar. E quando ele fala os confins da terra, ele fala realmente no globo. É você realmente pregar, é ser enviado. Eu sou um missionário mesmo, a igreja está me enviando. Moçambique, então nós estamos ali, vamos manter essa pessoa, vamos arcar com as despesas dela. E aqui eu já coloco um ponto para nós. Sabe, quando nós levantarmos um missionário da nossa igreja, eu acredito nisso, nós precisamos manter ele. Não tem como a gente enviar lá eles e querer que eles se virem nos 30 sozinhos lá. Não, se nós vamos enviar, nós temos que manter. E aqui eu estou falando com a igreja, para que a igreja entenda isso. Sabe que a gente falou: não, nós vamos fazer tal coisa para os missionários. Nós vamos levantar uma oferta nesse culto que é para os missionários lá, para o missionário que está em tal lugar. Porque senão não adianta a gente enviar, sabe? Compensa nós entendermos: não, a nossa igreja é uma igreja que vai fazer o evangelismo local, porque nós não temos condição ainda, uma igreja pequena, para enviar pessoas lá. E nós temos que ir etapa por etapa, eu acredito. Por que nós vamos pegar aqui, de repente nós reconhecemos alguém aqui que foi chamado como missionário, e nós mandarmos eles para a África, sendo que nós não estamos pregando para as pessoas aqui do lado? Não adianta. Então eu acredito que o evangelho tem que ser feito como Jesus falou, com essa estratégia: Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. E assim vai. Senão nós vamos pular etapas, vamos fazer aquilo que vai desagradar a Deus lá no final. Ou até essas pessoas que vão estar lá, vão estar reclamando, falando: ei, mas eu estou passando necessidade aqui. E o pastor vai falar: mas você escolheu isso. Não, nós temos que entender. Se nós seguirmos o passo a passo, quando chegar naquela missão grande, a grande missão, vai acontecer certinho, amém? O ponto 3 aqui, o último ponto: o evangelho é para todos. Mateus 28, 19, 20 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecerem tudo o que lhes ordenei. Eu estarei com vocês até os confins da terra. Então aqui nós vemos que Jesus, ele dá uma promessa para todo mundo. Isso aqui não é um talvez, um será, é um mandamento. Ele está falando: vai e faz discípulo, batiza eles. Então é legal que ele dá algumas ordenanças, não é só você ir. Ele fala para ensinar eles a obedecer. Primeiro, você vai batizando ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós precisamos chegar nas pessoas e batizar, que nem aconteceu aqui o batismo. Glória a Deus, tem que ter batismo, porque se não tiver batismo na igreja, sabe o que tem? Não tem nascimento de novo, a pessoa não nasceu de novo. Não tem a ver com o ato dele se banhar na água, porque como eu falei no dia da pregação aqui no batismo, tem pessoas que só tomaram banho de piscina e não nasceram de novo de fato.
Então nós precisamos entender, você está indo para o Evangelho, você tem que ter mudança de vida. Não adianta você estar dentro de uma igreja e estar vivendo os mesmos atos. Então você vai sair e pregar, as primeiras coisas, falar, irmão, muda de vida. O Evangelho não é só para você se sentir bem, eu saio da igreja, está tudo bem, eu saio em paz. Não, irmão, você tem que mudar de vida. Você tem que viver aquilo que o Evangelho diz. É transformação. Você precisa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você precisa do selo, você precisa da marca, que é Cristo. E ele fala, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Então você tem que ensinar ele a obedecer a palavra, porque o Evangelho é o Evangelho de obediência. Sabe, a pessoa que não obedece não adianta. Sabe, o que adianta você ir lá, falar, e a pessoa não obedecer, não viver aquilo? Imagine teu filho, você só fala, o cara não obedece nada. Ele precisa obedecer aquilo que o pai está dando de ensinamento para ele. Às vezes eles estão ali numa fase que eles não entendem. É que nem no Evangelho. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele chega numa cidade, ele fala, ei, já era para mim estar dando para vocês alimento sólido, churrasco. Eu estou tendo que dar leitinho, voltar aos princípios elementares. Irmão, não pode isso, não pode aquilo, sabe? Quando uma igreja fica muito pode ou não pode, é que ela não teve essa revelação, que ela não está com comunhão com o Espírito Santo, porque aquele que está com comunhão com o Espírito Santo, ele ouve Deus e ele vive aquilo. Então Jesus, ele nos deu uma ordem clara, para a gente ir e pregar a todas as nações. Ele nos enviou para pregar o Evangelho a todas as pessoas. E isso não é uma escolha, é um mandamento. Todos nós temos parte nessa missão. Alguns de nós irão para longe, outras nações, no caso, outros ficarão na igreja local. Mas todos nós fomos chamados a viver para pregar o Evangelho. Não importa onde você está, você é um missionário. Sabe, eu vi não vou fazer essa pegadinha com vocês, mas aqui eu declarei, você é um missionário. Mas eu ouvi o pastor, até quando nesse SDA que eu ouvi aquela mensagem ali que eu disse, se o teu vizinho não sabe que você é crente, provavelmente você não seja. O cara iniciou assim, quantos missionários nós temos aqui? Olhou, 2 pessoas, uma igreja tipo de mais de 1000 pessoas. Quantos que acham que tem um chamado missionário? Parece que ergueu mais uns 4 assim. Daí ele falou, vocês não entenderam o Evangelho. Todos nós somos missionários, todos nós somos chamados para fazer missão. E sabe, aqui que eu quero declarar é isso, todos vocês são missionários, todos foram chamados para pregar o Evangelho. Nós precisamos entender que isso foi dado para todos, não é um talvez, um será, mas é de fato um mandamento. Se nós pregamos o Evangelho, se nós não pregamos o Evangelho, o que será daqueles que não ouviram? Sabe, essa pergunta aqui que eu coloquei foi muito forte para mim. O que será das pessoas que não ouviram, se eu não pregar o Evangelho? Sabe, eu queria que você se auto-questionasse e se perguntasse isso. O que seria dessas pessoas? O que será dessas pessoas? Sabe, aquele teu vizinho que está lá sofrendo, aquela pessoa lá que está lá numa cama que você não sabe, aquela pessoa que está numa depressão, está fazendo de tudo, mas mesmo assim está num quarto lá que não quer sair faz uma semana. Você precisa pregar o Evangelho, amém? Se o louvor quiser subir para parecer que está acabando. Hoje eu queria desafiar vocês a serem realmente testemunhas de Cristo. Eu pergunto, onde você está? Com quem você está no seu trabalho? O que você está fazendo no seu trabalho, na sua faculdade? No seu trabalho? O que você tem feito lá? Será que realmente você tem anunciado o Evangelho? Ou será que hoje, eu entendo que é uma igreja nova, talvez hoje é um ensinamento, não é um chacoalhão. Para alguns que são crentes mais maduros é um chacoalhão, mas para alguns é um ensinamento de falar, ei, eu entendi, a partir de agora eu vou começar. Só que eu não vou ser religioso, porque eu sou contra isso da religiosidade. Eu vou entender que às vezes eu só vou ajudar o cara a arrumar o portão, eu só vou colocar o carro para dentro, mas o Espírito Santo vai fazer oportunidades que vai ter uma hora que eu vou falar do amor dele. Falar, irmão,
Você quer parar de beber? Porque um bêbado ele começa a chorar lá. Eu estou dando o exemplo do carro. E daí você vai falar: não, irmão, Jesus pode mudar essa situação, só que a decisão é tua. Sabe, sempre a decisão vai ser nossa, de escolha e obedecer. Mas nós precisamos ensinar essas pessoas a obedecer e viver esse evangelho. Queria que você se colocasse em pé, para que nós possamos ouvir esse louvor e depois orar junto, pedindo esse destravar do Senhor nessa área, tendo esse entendimento que Ele transforma, que Ele faz, mas o id depende de mim, depende de vocês, e vocês precisam ter essa vontade de pregar o amor de Deus, sabe, fazer transformação. Não, pastor, pode contar comigo, eu vou sair pela vizinhança aí, no sábado tal horário para mim não é tranquilo, eu consigo meia hora, eu consigo uma hora, não importa, se você conseguir falar com um. Deus diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende. Então vamos se engajar nisso. Feche seus olhos. Eu queria que todos vocês fechassem seus olhos e deixassem essa canção ministrar a sua vida. Amém? Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar, mesmo preso em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui, a vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado. Declare que você tem um chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra